Bem-vindos a mais um mergulho na história. Hoje, exploraremos uma série de eventos que ocorreram em diferentes períodos da história, todos marcando o dia 1º de dezembro. Cada acontecimento revela aspectos fascinantes de resistência, poder e mudança. Vamos começar. Em 1º de dezembro do ano 800, Carlos Magno, rei dos francos, foi chamado ao Vaticano para presidir um concílio em que seriam julgadas acusações contra o Papa Leão III. As tensões entre o poder secular e a Igreja estavam altas, e a presença de Carlos Magno era estratégica. Esse evento não apenas preparava o caminho para a coroação de Carlos Magno como imperador no Natal daquele ano, mas também representava uma aliança histórica entre a Igreja e o Estado. A coroação de Carlos Magno não apenas estabeleceu a ideia do Sacro Império Romano, mas também consolidou a influência de Roma sobre a Europa. Este ato de união política e religiosa ecoou por séculos, moldando as bases do poder europeu. Em 1420, no contexto da Guerra dos 100 Anos, o rei Henrique V da Inglaterra entrou em Paris ao lado de seu sogro, o rei Carlos VI da França. Esse ato simbolizava uma breve paz, mas também uma vitória inglesa, já que Paris, o coração da França, estava agora sob a influência de Henrique. O Tratado de Troyes, assinado meses antes, havia estabelecido que Henrique V e seus herdeiros sucederiam Carlos VI ao trono da França. No entanto, essa paz seria curta. A morte precoce de Henrique V e as disputas subsequentes reacenderiam o conflito, levando a um fortalecimento da identidade nacional francesa. Joana d'Arc, poucos anos depois, lideraria uma série de batalhas pela recuperação do trono para o herdeiro francês, marcando um ponto de virada no orgulho e na resistência francesa. Em 1640, Portugal restaurou sua independência da monarquia católica, com João, Duque de Bragança, sendo aclamado como Rei João IV de Portugal. Este momento encerrou uma união pessoal de 59 anos entre as coroas de Portugal e Espanha. Durante o período da União Ibérica, Portugal viu-se subordinado aos interesses espanhóis, especialmente em questões coloniais. A restauração em 1640 foi o resultado de anos de insatisfação com a dinastia filipina e culminou em uma revolta nacional. Esse evento desencadeou uma série de guerras, conhecidas como Guerras da Restauração, que duraram até 1668, quando a Espanha finalmente reconheceu a independência de Portugal. Assim começou a dinastia de Bragança, que guiaria Portugal por mais de 2 séculos. Em 1821, José Núñez de Cáceres declarou a independência da colônia espanhola de Santo Domingo, renomeando-a como República do Haiti Espanhol. Esse movimento foi um marco na luta pela independência da região, embora tenha sido breve. A independência de Santo Domingo foi impulsionada pelo crescente movimento de independência em toda a América Latina. No entanto, a independência do Haiti espanhol seria de curta duração, pois o território foi anexado pelo Haiti em 1822. Essa união com o Haiti duraria até 1844, quando a República Dominicana, como é conhecida hoje, conquistaria finalmente a independência completa. Esse evento marca a complexa história de luta pela identidade e independência na ilha. Em 1822, Dom Pedro I foi coroado imperador do Brasil, consolidando a independência do país de Portugal. Nesse mesmo ano, ele criou a Imperial Ordem do Cruzeiro, uma ordem honorífica que celebrava a soberania do novo império. A criação da Imperial Ordem do Cruzeiro simbolizava a fundação de uma nova identidade brasileira e reafirmava o rompimento com Portugal. Dom Pedro I seria fundamental para a formação do primeiro império do Brasil, e enfrentaria inúmeros desafios internos, desde tensões políticas até questões de sucessão e poder. Este foi o início de um império que perduraria até 1889, quando a monarquia foi substituída por uma república. Em 1834, a Colônia do Cabo, então parte do Império Britânico, aboliu a escravidão. Isso foi resultado do Ato de Abolição da Escravatura de 1833, que buscava uma eliminação gradual da escravidão em várias partes do Império.
Essa abolição foi uma conquista importante, mas trouxe desafios para as economias coloniais que dependiam da mão de obra escrava. Para os escravos libertos, a liberdade trouxe novas dificuldades, como discriminação e falta de oportunidades econômicas. A abolição na colônia do Cabo também inspirou movimentos em outras partes do mundo, à medida que o Império Britânico começou a promover o fim da escravidão em suas colônias. Em 1862, o presidente Abraham Lincoln reforçou a necessidade de acabar com a escravidão em seu discurso sobre o Estado da União. Esse discurso refletia os ideais da Proclamação de Emancipação, já declarada 10 semanas antes, e sublinhava o compromisso de Lincoln com a liberdade. Esse discurso foi fundamental para o movimento abolicionista nos Estados Unidos e destacou a determinação de Lincoln de unir o país sem o flagelo da escravidão. A Guerra Civil Americana estava em andamento e o posicionamento de Lincoln ajudaria a consolidar o apoio à causa abolicionista e abrir o caminho para a 13ª Emenda, que aboliria oficialmente a escravidão nos Estados Unidos. De batalhas pela liberdade e justiça a transformações políticas duradouras, cada um desses eventos do dia 1º de dezembro nos lembra do poder da resistência e do desejo humano por mudanças. Seja na luta pela independência, nos ideais de igualdade ou na busca por uma nova identidade, a história sempre nos inspira a construir um futuro melhor.